Você já consultou cartas, tarô, búzios, horóscopo, já tomou passe, já usou de numerologia, hipnose, adivinhação cigana? Você já usou amuleto? Já recebeu leitura de mão? Já recorreu à astrologia? Você já teve contatos com entidades como Preto Velho, Exu, Iemanjá, Pombagira? Ou espíritos como o Dr. Frites, Irmã Sheila, Bezerra de Menezes, entre outros? O que é isso tudo à luz da Bíblia? Né? O que a palavra nos ensina acerca disso tudo? Isso é uma coisa boa, uma coisa que nos ajuda, que traz luz, traz proteção? É algo neutro, assim, que não traz nenhuma consequência, né? Tipo assim, café com leite, não fede, não cheira? Ou isso é algo maléfico, maligno, que Deus abomina? Então, antes de responder a isso tudo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e já compartilhe já com aquela pessoa que se interessa por esse assunto, assuntos espirituais, assuntos místicos, assuntos esotéricos, porque hoje nós vamos analisar um dos versículos mais importantes de Levítico 19, o versículo 31. Então, a nossa análise sobre Levítico 19, a gente está vindo analisando todo o livro de Levítico, nós vamos focar nesse versículo aqui, que diz assim: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Então, olha só. Antes de continuar, quero te mostrar o que está escrito lá em Isaías 8, 19 a 20, para complementar. Tá assim, ó. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, responda a eles: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Então, Isaías aqui, ele está questionando através de Deus, né? Tudo inspirado por Deus, né? Tipo assim, vocês têm um Deus a quem vocês devem consultar. Qual o sentido de vocês consultarem os mortos para falar dos vivos? E depois ele complementa assim, ó, à lei e aos mandamentos. Ou seja, o que significa? Está falando assim, isso é bíblico? Né? Buscar essas pessoas é bíblico? Né? Porque na Torá, que é os primeiros livros do Antigo Testamento, já tem a resposta para tudo isso, inclusive no próprio livro de Levítico. Né? O mandamento de Deus, ele ordena a se afastar de todas essas práticas. Caso contrário, você vai ser contaminado, ou seja, esse espírito das trevas que está por trás de todas essas práticas de ocultismo, ele vai atacar a sua vida. Então, quando você se permite participar de alguma prática assim, o que acontece? Você está dando uma legalidade para que esse espírito invada e atormenta a sua vida. Por isso que muitas vezes você perde a paz. Né? Parece que é uma coisa para ganhar paz, mas você perde ela completamente. É por isso que a Bíblia é muito clara. Você vai ser contaminado por ele caso você recorra a eles. Então daqui a pouco eu vou te falar como você se limpar então de toda essa sujeira, de tudo isso que acontece. Vamos analisar alguns outros trechos da Bíblia que eu separei, ó, Deuteronômio 18, 9 a 12, que está assim, ó. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, olha o quanto que Deus abomina qualquer uma dessas práticas. Quero falar de mais um texto também que é Malaquias. Malaquias 3, 5. Está aqui, ó. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Ou seja, gente, aqui Deus se coloca como testemunha de acusação num tribunal. Não vai haver desculpas, não vai haver defesa, porque ele mesmo viu tudo, porque nada é oculto para Deus. Ele sim é o olho que tudo, todas as coisas vê. Então a expressão mostra que Deus, ele não apenas ele proíbe a feitiçaria e essas coisas, mas ele também se levanta como juiz e testemunha direta
contra aquela pessoa que pratica, ou seja, e o que é hoje a feitiçaria, essa feitiçaria hoje no mundo moderno? O que pode ser? Práticas, muitas vezes explícitas, né, de ocultismo, como magia, evocação de mortos, xamanismo, espiritismo, kardecismo, candomblé, umbanda, bruxaria, satanismo, ou algumas formas mais sutis de manipulação espiritual, alguns sincretismos religiosos, horóscopo, ritual mágico, hipnose, numerologia, tarô, ciganas, dentre outros, né? Então a gente pode incluir também qualquer tentativa de manipular pessoas, de adivinhação, manipular circunstâncias com algum poder oculto, com alguma mentira, algum engano. Pode ser até mesmo uma manipulação emocional ou espiritual que se encaixar nisso aí. A ideia central é: Deus, ele vê tudo, nada está fora do olhar de Deus e ele vai julgar de uma forma muito rigorosa toda forma de busca espiritual que seja fora dele. Toda vez que você busca algo fora de Deus e Jesus, ele vai atuar, né? Quero ler também para você no Novo Testamento o texto de Gálatas 5, que diz assim, Gálatas 5, 20, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como se livrar de toda essa sujeira que talvez você se contaminou? Eu, por exemplo, no passado, eu fiz várias dessas coisas. Consultei várias dessas coisas espirituais, eu era um buscador. Só que depois que eu recebi Jesus na minha vida e eu passei a estudar sobre o mundo espiritual, né, sobre as suas implicações, eu percebi que eu tinha me metido numa roubada, sem saber, porque o diabo é muito esperto. O diabo ele vai te entregar o mal com cara de coisa boa, com cara de coisa fofinha, cheirosinho, bem temperado, sedutor, com promessas de sucesso, promessas de enriquecimento, promessas de prosperidade, fertilidade, né? E ele até te dá muita coisa, sim. Ele tem poder para te dar algumas coisas. Só que no final, você dá a ele aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua alma. Dinheiro nenhum interessa o diabo não quer saber de dinheiro, não quer saber de sexo, não quer saber de sucesso, ele não quer saber de nada disso, ele só quer saber de uma coisa, de levar a sua alma. Porque o diabo já é um derrotado, o diabo ele já sabe que ele está condenado, já tem a sentença dele, só que enquanto ele está aqui, ele sabe como mexer com Deus, que é roubando de Deus as pessoas. E ao invés delas irem para o céu, elas irem para o inferno, onde há... O que há no inferno? Sofrimento eterno, um calor insuportável. Imagina um lugar que o cheiro é um cheiro de carne podre, misturado com caixa de gordura, com esgoto, com enxofre, com fezes. É um lugar onde tem tormento ininterrupto, ausência de água, não tem comida, não tem misericórdia, não tem sua mãe, não tem carinho. É por isso que todo mundo que lá vai chegar, vai chorar e vai ranger os dentes. E é por isso que ele usa de tudo para te seduzir. Só que como as pessoas não estudam a palavra de Deus, né? E a palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então essas pessoas estão aí muito vulneráveis, são presas fáceis para o diabo, presas fáceis para o inimigo. Então como se livrar disso tudo? A primeira coisa que você tem que fazer é confessar, renunciar e se arrepender. E depois que você fizer isso, nós vamos fazer juntos, você vai mergulhar na palavra de Deus, você vai assistir todos os vídeos do canal, vai ler a palavra de Deus, vai participar do 5am, vai procurar a presença de Deus, como se procura a prata e como se procura o ouro. Eu quero ler antes o texto de 2 Timóteo 2, 25, achei, aqui que está assim, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então, quando a gente se envolve numa prática ocultista, a gente está aprisionado, sem perceber, para fazer a vontade do diabo, e você não percebe. Então, portanto, você deve agora renunciar a tudo isso. Como? Declarando. Com o quê? Com a sua palavra, com a sua boca, porque a sua língua, a sua palavra, ela é um conector de você aqui na Terra com o mundo espiritual, né? Mateus 16, 19 diz assim, eu te darei as chaves do reino de Deus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos
sinceros. Ou seja, você precisa então confessar todas essas práticas ocultistas que você se meteu para o quê? Para desligar na terra e, consequentemente, no mundo espiritual, renunciando e se arrependendo. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, você vai primeiro listar todas as atividades que você já se envolveu. Então, imagine que, assim como aconteceu comigo, vou listar algumas, eu já passei por isso desde os meus 20 anos, assim, mas imagine que você se envolveu com numerologia, hipnose, espiritismo e cartomante. É uma coisa muito comum hoje no Brasil, né? Então, para cada uma dessas práticas, você vai falar assim. Então, vamos começar pela numerologia. Você vai falar desse jeito, ó. Eu renuncio e me desligo de toda a prática de numerologia e de qualquer tentativa de buscar a direção espiritual por meio de números, de cálculos ou sistemas ocultos. E eu declaro que somente o Espírito Santo, ele me guia em toda a verdade. Então, que toda sugestão e que todo controle contrário à vontade de Deus seja quebrado agora em nome de Jesus. Então, você sempre vai renunciar, vai desligar e vai quebrar em nome de Jesus. Hipnose, vamos lá. Então, renunciar e desligar. Hipnose, vamos lá. Eu renuncio e me desligo de toda a prática de hipnose e manipulação mental que tenha dado brechas, tenha aberto portas espirituais da minha vida. Que toda sugestão ou controle contrário à vontade de Deus seja quebrado agora em nome de Jesus. Quebrado em nome de Jesus. Espiritismo, vamos lá. Renuncio, Luiz Cláudio, eu renuncio agora e me desligo de toda participação em espiritismo, em centro espírita, em passe, seja consulta a médicos, seja consulta a médiuns, invocação de mortos ou comunicação com espíritos, que toda legalidade que eu dei ao reino das trevas seja quebrado agora em nome de Jesus. E, finalmente, cartomante. Já mexi com esses negócios também. Pouco, mas mexi. Vamos lá. Eu renuncio e me desligo de toda a prática de cartomancia e de busca de respostas em cartas, tarôs ou adivinhações. Eu declaro que somente a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que toda legalidade, toda brecha que eu dei ao reino das trevas seja quebrado agora em nome de Jesus. Então é isso, gente. O princípio é, com muita fé, com uma voz poderosa, você vai renunciar e vai desligar da prática X, Y, Z e depois vai quebrar isso em nome de Jesus. Vai pedir para o sangue de Jesus depois te lavar. Sangue de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, que somente o seu sangue, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, me lava agora de toda prática ocultista, de toda prática das trevas, de toda prática esotérica, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que eu sou lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e nesse momento eu sou completamente limpo, lavado e renuncio a toda prática ocultista na minha vida. Eu quebro em nome de Jesus. Amém. Então declaro que você seja liberto de tudo isso. Então declare, e se for o caso, declare mais uma vez, e ore, e leve para Deus, e procure pessoas de Cristo que possam continuar te orientando nesse sentido. Se isso fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe com pessoas que precisam dessa palavra, compartilhe com pessoas que você sabe que já praticaram essas coisas na melhor das intenções, muitas vezes não sabiam, né? Hoje a gente tem pessoas que, inclusive, eram pessoas que lideravam práticas como essa e hoje estão servindo a Cristo. Por quê? Porque enxergaram a verdade, enxergaram que somente o nome de Jesus tem poder e que tudo isso é uma cilada. Então eu declaro libertação na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém.